Bom, alguém quer falar alguma coisa? O que que vocês entenderam? O que que vocês tiraram aí desse ciclo dos ratos? Quero ouvir um pouquinho de vocês. Triste, real e um soco no estômago, assim. E Quando eu saber assisti, que É de chorar mesmo. é forte, muito forte. quando eu assisti esse vídeo, aí a Flávia que compartilhou comigo, e eu tava assim, um desenho animado, né? Tipo, beleza. Mas aí depois eu fui vendo, eu falei assim, caraca, eita, que ele é bem profundo, né? E quem não sabe happiness é porque é felicidade, gente, só traduzindo em inglês, né? Exatamente, tudo ali que a gente vê, né? A felicidade, ele tá em todo lugar, disfarçado de alguma coisa que vai te levar a ir para um outro e você nunca consegue sair dessa corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Eu ganho um tanto, eu gasto aquilo. Eu ganho 10 mil no mês, eu tenho 10 mil no mês para gastar. E aí eu coloco um padrão de vida para aquilo, para esse valor que eu ganho. Aí eu vou subindo na minha carreira, ganho uma promoção, subo meu salário, subo mais um pouco meu padrão de vida. Vou fazendo alguns financiamentos, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu preciso mudar para uma casa melhor, eu preciso ter um carro maior, eu preciso morar no bairro tal, eu mereço. E isso a gente sabe muito bem onde que vai levar a gente. E quando eu falei que é uma versão moderna da Corrida dos Ratos, porque aqui a gente chega em realmente no que está acontecendo com a gente mesmo. Então, essa Corrida dos Ratos, ela consome a gente e chega num ponto que a gente está precisando de ajudas muito mais fortes para sair disso. Então, que acontece? A gente tem duas alternativas para a gente sair dessa corrida dos ratos. Elas são extremamente possíveis. A gente pode mudar as regras do jogo quando a gente começa a entender esse jogo, quando a gente começa a entender o que é importante para a gente, e aí a gente consegue mudar isso. A gente tem duas alternativas. A sociedade, o status e o nosso meio, ele vai levar a gente para a corrida dos ratos, ele vai levar a gente para continuar essa corrida dos ratos até a gente se for. Mas a gente pode, através do conhecimento, que essa é a principal ferramenta, entender como que isso funciona, entender o que eu posso fazer e como eu posso fazer para eu parar essa corrida dos ratos, para eu inverter esse jogo e eu não entrar, ou eu sair, porque é muito difícil a gente achar que a gente não vive nessa corrida dos ratos. Então a gente precisa rapidamente entender isso e o que a gente tem que fazer para mudar. Isso aqui a gente vai tratar isso tudo com vocês. Não, o que eu fiquei bem presente, eu não assisti, mas acabou de sair na HBO, não sei se é recente ou não, mas eu vi o trailer hoje, de um seriado chamado Euforia. E o que eu já fiquei presente no que você trouxe, e também com esse seriado aí, com esse do HBO, é esse espaço de o quanto que a gente tem de quero, 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 quero. E eu que acabei de voltar dos Estados Unidos, eu percebi muito isso, essa necessidade de compra, 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 compra. Lá é muito mais. Assim. Eu estava no Canadá, saí do Canadá para os Estados Unidos, e eu senti que mudou só de chegar nos Estados Unidos. Quem aqui não vai para os Estados Unidos fica assim, meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu estourei consideravelmente o cartão de crédito do meu pai, quase me matou. E a segunda vez agora, a gente também passou dos limites em compras. Então, fica nesse espaço de que eu preciso das coisas para ter a real felicidade. E aí eu já anotei ali que é o que você trouxe. A pergunta que se fica é como sair da corrida dos ratos? Essa eu acho que é a maior question, né? A maior pergunta, assim, porque eu escuto isso há um bom tempo, acho que desde a época que eu sou adolescente, a corrida dos ratos, né? Mas como sair? É uma boa pergunta. Eu achei legal no slide anterior que você trouxe a sacada
para que você saia do jogo, você tem que entender qual é a regra do jogo. Mas mesmo assim, eu ainda estou querendo saber mais como sair. Eu achei bastante interessante, porque realmente parece que é bem em relação de uma pessoa adicta. E realmente, né, como cada vez que ele tinha ali uma sensação de prazer rápida, dá para ver também que vai diminuindo o tempo que essa sensação de prazer passa e ele vai buscando outras coisas, né? Então, é um grande problema que a gente tem hoje na sociedade. Infelizmente, eu encontro identificação em muita coisa nessa questão da corrida dos ratos, mas quantas pessoas estão cada vez mais motivadas e movidas só pelas questões dopaminérgicas dela, né? Que assim é aquela sensação de recompensa o mais rápido possível, sem ter a necessidade, sem buscar de fato alicerçar isso, né? Com uma constância, enfim, né? E na vida nossa, na verdade, as coisas mais duradouras não são de rápido alcance, né? Você precisa primeiro suar para merecer ter o prazer, né? E é o que a droga faz, ela antecipa o prazer sem ter a necessidade de a gente vivenciar, igual quando a gente faz um exercício físico numa academia, vem depois a endorfina, uma série de coisas, noradrenalina, mas você suou para aquilo, né? E a questão das compras, gastos financeiros, acho que é bem com essa relação de drogas. E eu tô vendo que eu sou quase que um viciado. Muito bom, muito bem colocado. Você não está sozinho, você não está sozinho. Mas obrigada por compartilhar. E exatamente essa é a intenção, Júlia, assim, para que a gente possa começar a ter consciência de algumas atitudes e alguns comportamentos que nós temos, que muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente não para pensar a respeito. Né? Eu estava compartilhando com algumas pessoas, quando eu fui para São Paulo, que vai ter 4 meses que eu tô lá. No início, no primeiro, no segundo, no terceiro mês, eu entrei numa rotina exaustiva, assim, de não ter tempo para a minha vida pessoal, de ter um tempo ali para cuidar de mim. E isso não faz bem. Então, se eu não tomo cuidado, a gente fica nesse ciclo de não parar, de não ter... Enfim, aí surge um projeto diferente, você se conecta com uma pessoa diferente, te dá uma ideia profissional diferente, e aí você tem uma reunião diferente, aí não sei o quê, e aí vai. E se não para... Opa, peraí. Aí você não sai disso, então isso é você ficar se vigiando constantemente também. Exatamente. Durante toda a fala de vocês aí, eu fui tentando buscar autoanálise aqui, né, para ver aonde eu erro, que foi justamente essa tela que vocês colocaram aí. E até eu conhecer vocês, né, até eu conhecer a Flávia, vocês me ajudarem aí, enquanto lá vi, eu não sei o quanto eu recebo, muito menos o quanto eu gastava, e sempre a maioria dos meus gastos são relacionados ao prazer imediato. Isso é muito ligado também com o que a Nath falou lá no começo, em relação à dieta. Parece que é tudo na vida meio que interligado nessa bagunça aí. Então, eu fui obesa e gastei muito, dívidas, enfim, vocês já sabem, é por conta de não saber escolher, de não saber a atual condição em que eu estou e nem querer, né? Isso que é o difícil, eu acho, de querer mudar. E aí, desde que vocês entraram na minha vida, eu acho que quando vocês entraram, eu estava na fase de frustração mesmo, assim, total. Vocês acenderam a luz no fim do túnel, assim, acho que eu passei, aí eu fui lá no e-mail ver se eu estava certa, porque eu estava analisando com vocês. Eu estou na fase de sobrevivência, né, mas com medo de voltar na frustração por conta de questões sociais, né, que eu acabei de sair de um dos empregos que eu tinha. E bem na fase da sobrevivência mesmo, eu não lembro quem falou, se foi a Natália, se foi a Flávia, essa parte de, não, tá tudo bem, né? Eu já não tenho dívida, eu não tenho muitos gastos, eu não preciso fazer reserva. Não é nem que eu não preciso, é que ainda o prazer imediato não me deixou evoluir de fase, talvez, para prosperidade. Mas eu já sou muito grato por vocês até aqui, de conseguir enxergar isso e já conseguir mudar de fase, esperar não retroceder. Obrigada.
Nossa, obrigada por compartilhar, Érica. Obrigada, Júlio. Obrigada, Nath. É muito, muito boa essa troca, que a gente começa a entender até um pouco mais o que está passando aí, né? Na cabeça de vocês com isso tudo. E igual você falou, você já viu, já começou a ver aqui quais são esses erros. E eu quero responder, Natiele deixou uma pergunta de tá, e qual que é, como que a gente sai desse jogo? Qual que é essa regra do jogo? O que que a gente tem que fazer para sair dela? E eu queria até pegar um pouco do que vocês falaram. O Júlio falou da academia, a Érica falou que ela saiu de ser obesa, hoje ela tá ótima. Então, a gente já começou. A gente já começou a mostrar aqui para vocês como sair, a entender essa regra do jogo e como sair dela. Da mesma forma que entrar numa dieta, que entrar numa academia para ver resultados, que você fazer um acompanhamento, né, com um nutricionista, com um psicólogo, não é de uma hora para outra, não tem uma resposta fácil, não tem um investimento que vai te deixar rico de uma hora para outra. Isso é construído. Então, isso tem que ser internalizado, isso tem que ser aprendido e isso tem que ser praticado todos os dias. Para a gente fazer uma dieta, para a gente... quantas vezes a gente já ouviu falar, a academia é muito ingrata, fica uma semana sem ir na academia, seja retrocede. A parte financeira, ela não é diferente. A gente precisa desse conhecimento. Eu não vou dar uma resposta fácil e rápida que vai traduzir como que é a regra desse jogo e o que a gente tem que fazer. Eu já estou dando essa resposta e a gente tem uma jornada aí de 3 meses para entender profundamente e fazer uma mudança mais profunda na nossa regra do nosso jogo. E eu vou trazer aqui também qual que é o caminho que a gente vai percorrer para chegar lá. Começando, entendendo as regras do jogo, quais são os principais erros que não fazem a gente evoluir. Então, já vou entrar aqui no primeiro, que são os vícios sociais, que é o que ficou bem claro aqui no vídeo, que é uma coisa que a Érica já trouxe aqui, prazer imediato. A gente está sempre buscando ter mais do que a gente tem, ter do melhor. Quantas vezes a gente escuta e quantas vezes a gente fala, mas isso aqui precisa ser do melhor. Não, isso aqui, a escola do meu filho, ela tem que ser a melhor, porque a educação, a saúde tem que ser o melhor médico. Não sei, algum procedimento estético tem que ser o melhor, isso tem que ser o melhor. Então, tudo tem que ser do melhor, tudo tem que ser do melhor, e tudo eu mereço, isso tudo vai fazendo a gente percorrer e ir atrás de prazeres imediatos, indo atrás de coisas que não fazem a gente evoluir e que não dão uma felicidade duradoura como teria que dar. Então, um exemplo aqui muito fácil desse consumismo muito grande, que não faz a gente feliz e a gente realmente acha que faz a gente feliz. Por exemplo, o primeiro erro das pessoas que ou saem de casa ou vão casar. Primeira coisa que elas querem fazer, sem ter o dinheiro suficiente para isso, às vezes sem ter o dinheiro nem para dar a entrada, vai comprar um apartamento. Ah, mas tem que ser um apartamento pequeno, a gente está no começo de vida, está casando, tem que ser próprio, o aluguel é muito caro, melhor ser nosso. Então, ele vai fazer um financiamento por anos e anos, tá? Às vezes por 36 anos, de um apartamento pequenininho, uma kitnet, porque ele queria fazer isso, o casal ou a pessoa queria fazer isso e tinha que ter uma casa. E você sai da casa dos seus pais para morar num apartamento alugado que você comprou. Você já fez uma dívida por muito tempo, e aquela casa passa 1 ano, passa 2 anos, você já não está aguentando mais aquela casa. Ela está muito pequena. Aquilo que parecia te trazer uma felicidade imensa de estar, nossa, é minha, a casa é minha, é um prazer muito grande. Essa casa não está me fazendo feliz mais. Só que você ainda está com a dívida da entrada da casa, você está com a dívida, com o financiamento da casa e você quer mudar de casa. E aí, vou ter um filho, eu preciso de mais um lugar, eu preciso disso.
E aí essa bola de neve, ela nunca acaba. Então, esse é um exemplo, né? Isso eu estou falando de um bem ainda muito que a gente pode até reverter um pouco dessa situação. Agora ainda tem os outros prazeres imediatos que a gente vai comprar. O negócio a gente acha que aquilo vai fazer feliz, de repente a gente chegou naquele padrão de vida, aquilo não faz a gente feliz mais. Aquilo é o mínimo que a gente suporta para viver. E aí a gente vai para um apartamento um pouco maior. Você fica feliz 1, 2, 3 meses. Depois, aquilo é o mínimo que você suporta viver. E aí você começa a ir para a corrida dos ratos, se endividando cada vez mais. Então, primeiro erro, vícios sociais. Tá? Essa vontade de ter tudo do melhor, tudo precisa ser do melhor. A gente não tem consciência aqui nessa etapa do que realmente a gente quer, do que realmente vai fazer a gente evoluir e vai fazer a gente feliz. Baixa percepção financeira. Baixa percepção financeira, aqui vem a gente não ter visão de longo prazo. Né? Então, a sociedade, ela não tem uma visão de longo prazo. Às vezes a gente até começa a poupar, mas a gente para. O sacrifício é muito grande, né? Você está sentindo que você está se privando do que te faz mais feliz. Então, poxa, eu trabalho tanto, eu não posso gastar num cinema, eu não posso ir viajar, eu tenho que me privar de tudo isso. Então, você perde a motivação, você perde completamente a motivação para continuar prosperando. Isso porque as escolhas estão erradas, que vem aqui para um próximo tópico de escolhas erradas. Quais escolhas a gente tem feito para a nossa vida? Essa escolha, ela tá fazendo a gente feliz? Ela tá levando a gente para uma satisfação permanente e que ela vai ser duradoura? E privações ineficientes, o conflito da razão versus a emoção. A gente sabe que a gente precisa poupar para o futuro, a gente sabe que a gente não pode contar com a aposentadoria pública, a gente sabe que a gente vai precisar disso no futuro, mas a gente não quer poupar, a gente quer viver como a gente quer viver o hoje. A gente quer viver como se não houvesse amanhã. Mas no fim do dia a gente está preocupado sim. Então esse conflito, ele consome a gente e a gente começa a fazer privações ineficientes. Zona de conforto. Zona de conforto, gente, um erro muito grave aqui também, e não quer dizer preguiça, tá? Zona de conforto, ele é muito diferente de preguiça. A zona de conforto é a sua mente tentando te proteger da realidade, tentando te deixar num falso conforto, sem te fazer evoluir. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para sair da zona de conforto, admitir os erros. Quais são os erros que eu estou fazendo? Não vamos terceirizar a culpa. Nós somos responsáveis por todos os erros que a gente comete. Segunda coisa, mudar a rotina. Então, da mesma forma, eu vou trazer sempre o exemplo da academia ou da nutricionista. A gente precisa mudar a rotina para ter resultado. Aqui, para a gente ter uma prosperidade financeira, a gente também precisa mudar as rotinas e aprender a dizer não. Em vários momentos, quando a gente vai trabalhar esse conhecimento, a gente vai ter que aprender a dizer não para várias coisas que não são importantes para a gente poder dizer sim para as coisas que são realmente importantes. E, por fim, não saber onde quer chegar. Quando a gente não sabe onde quer chegar, vocês já escutaram isso demais, qualquer lugar serve. Então, desse jeito, você vira fruto do acaso. Foi isso que deu, não tinha como fazer diferente. Então, você não toma as rédeas das suas decisões, você está ali fazendo escolhas erradas e você nunca vai ser dono do seu destino. Você nunca vai trabalhar realmente para o que faz diferença na sua vida. Mas você vai ficar, tudo é importante, tudo eu preciso, tudo eu quero, e você não sabe ao certo onde você quer chegar, quais são as suas prioridades. Então, isso é muito importante e a gente vai começar a trabalhar isso primeiro
identificando, sabendo quais os erros que a gente comete. Alguém quer comentar? Alguém tem alguma dúvida aqui dos principais erros? Quer acrescentar algum erro? Tá, então vamos para o próximo. Não é nem acrescentar, não, é só compartilhar mesmo. Esse não saber onde quer chegar, isso é muito real na minha vida, assim. Eu nunca fiz planos. Eu tenho muita dificuldade de planejar alguma coisa, de colocar metas. E isso é muito difícil para mim, assim. Não sei se porque a vida toda, a única coisa que eu pensava era sair da obesidade, então era a única coisa que eu era fixada mentalmente. E aí, hoje eu não consigo pensar fora desse contexto, sabe? Profissionalmente, onde eu cheguei por acaso, sabe? Eu sei que eu trabalhei, batalhei muito, mas eu não mentalizei chegar onde eu estive, sabe? E eu também não sei onde eu quero ir. Eu acho que talvez das outras coisas vão ser mais fáceis de corrigir, talvez saber onde eu quero chegar vai ser o mais difícil de entender. Exatamente, Érica. E esse não saber onde quer chegar que faz a gente ali, que é muito claro para a gente no vídeo da Corrida dos Ratos. Então, para a gente começar a mudar esse jogo, a gente vai começar, para a gente entender o sistema e para a gente ir contra isso, contra essa Corrida dos Ratos, primeiro é entender onde quer chegar. A gente precisa começar a traçar metas, a gente vai traçar metas juntos aqui, todos nós vamos traçar metas juntos, e entender, primeiro a consciência. Por que a gente traz, né, a mentoria da consciência aos investimentos? Sem a consciência, a gente pode fazer um projeto lindo, a gente pode ter o melhor investimento para vocês, que é o que a maioria pensa. Mas sem saber onde quer chegar, a gente não consegue evoluir nisso, a gente não consegue nada duradouro. E uma das coisas que faz a gente não saber onde a gente quer chegar é a falta de educação financeira que a gente tem e um pouco do sistema de como que funciona, tanto no Brasil como em vários outros países. A gente é muito condicionado ao curto prazo. Então, a gente sabe quanto que a gente ganha no mês, pelo menos o quanto ganha, às vezes nem sabe, às vezes é tão variável aquilo que nem isso a gente não sabe. Mas quando a gente sabe quanto que a gente ganha no mês e o que a gente pode gastar no mês, e a vida vai correndo ao redor disso. Quando a gente vai para países que tiveram educação financeira, que já são mais prósperos nessa parte, se você pergunta nos Estados Unidos, por exemplo, quanto que a pessoa ganha no mês, ela não faz ideia, de verdade, ela não faz essa conta. Ou ela sabe quanto que ela ganha no ano, mas principalmente ela sabe quanto que a hora dela de trabalho vale. E isso é muito importante, a gente até convido a vocês a fazerem essa conta. Quanto que vocês recebem, vocês sabem por mês, e quantas horas vocês trabalham no mês, e qual que é a sua hora de trabalho, quanto que vale a sua hora de trabalho. Dessa forma, a gente começa a ter uma visão mais de longo prazo, a gente começa a fazer escolhas melhores para a nossa vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e aí a gente já começa a traçar metas e mudar um pouquinho essa regra.